Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia. Tio Ismael aqui com esta barba parecendo um pirata. Acho que se colocar pra olhar assim eu fico parecendo um pirata. Eu fico, não, minha gente, com essa barba aqui desse tamanho tudo, tá? Eu não vou vestir fantasia que nem tio Dário, não, que tio Dário já é doido, esse mod de coente desse tio Dário aí já é doido. Aí outro doido pra vestir fantasia também não rola, não, mas eu tô quase um pirata com essa barba desse tamanho. Um pirata, um hippie, sei lá o que diabo é. Mas enfim. Bom dia, meus amores. Boa terça-feira para vocês. Tudo tranquilo, tudo bem? Conhecendo vocês como eu conheço, eu vou logo responder. Não, tio ainda não corrigiu as provas de vocês. Mas em breve eu vou corrigir e mando para vocês o resultado, tá bom? Eu faço a devolução. Que eu já sabia que vocês iam perguntar. Mesmo a aula gravada, eu conheço vocês, tá vendo aí? Então, não corrigi a prova ainda. Gente, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo. A gente vai finalizar essa parte aí do Império Romano, ok? Como nós vimos no nosso conteúdo, a gente dividiu ele em dois, né? A gente tratou sobre o Alto Império Romano, né? O Alto Império, que foi o período de auge, o período de sucesso, de esplendor de Roma. E agora a gente vai ver a parte do Baixo Império, ou seja, a parte da crise, não é? A parte da crise, onde Roma entra em uma grande crise política e econômica, tá? E aí vai fazer com que o Império Romano caia, seja substituído por outra forma de sociedade. Mas vamos lá, na página 35, coloquem aí por favor, na página 35. Página 35, tempinho aí para vocês abrirem o livro, na página 35. Tempinho aí pra galerinha. Opa, deu tiltzinho aqui no computador. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Gente, só um minutinho. O tio tá ajeitando aqui um negocinho aqui no computador. Foi, acho que foi, né? Foi sim. Gente, as máquinas também cansam, né? Tá vendo aí? O computador aqui de tio dando tiltzinho. Mas é isso mesmo, normal. Vamos lá. Gente, então, conforme já tinha dito, hoje a gente vai falar sobre o Baixo Império, né? O período em que Roma entra em crise. Vamos saber como foi que aconteceu essa crise, a que se deu essa crise, de que forma se originou essa crise. Vamos lá. O Império Romano atingiu sua maior expansão durante o governo do imperador Trajano. Trajano foi o imperador lá de Roma, que ele conseguiu com que o Império Romano atingisse um grandioso território. Ele expandiu muito, né? Então ficou um território muito grande. Tio, isso é bom ou é ruim? É bom e ruim? Por que é bom e ruim ao mesmo tempo? É bom porque quanto maior era o império, mais poder você tinha, né? Mais você demonstrava o seu poder. Então, quanto maior era o seu império, mais tinha essa demonstração de poder. E ruim por quê? Quanto maior era o império, mais difícil era de se governar. Dá um exemplo para vocês. Quando vocês vão para a escola, aula presencial, inclusive saudades, né, meus filhos e minhas filhas. Então a gente vai para a escola, né? E aí eu coloco um caderno e 2 livros. Tá ok. Eu coloco 2 cadernos e 4 livros. Opa, já pesou. Eu coloco 3 cadernos e 6 livros. Peraí, tio, minha coluna, minhas costas, tudo isso aqui. Não fica muito pesado, fica difícil de carregar. Fica muito difícil de carregar. Da mesma forma é um império, um território. Quanto maior é esse império, maior fica difícil de governar. Então esse era o problema, né? Muito grande, fica difícil de se governar. Um dos problemas, né? Continuando. Administrar uma área tão grande se tornou um verdadeiro problema para Roma, como eu acabei de explicar. Havia gastos elevados com o exército, que precisava proteger as fronteiras, com as diversas obras públicas que tinham de ser feitas em todo o território e com as estradas, responsáveis por interligar as mais distantes regiões. Além disso, o Império Romano passou a enfrentar uma série de problemas internos e externos.
que contribuíram de maneira significativa para seu declínio e, posteriormente, desagregação. Então, olha só, primeiro motivo que Roma vai entrar em crise, né? Primeiro motivo aí, um império muito grande. Um império muito grande fica muito difícil de governar e fica muito caro, como ele colocou aí, ó. Gastos elevados, né? Grifem aí junto contigo aí. Gastos elevados, gastos altíssimos, né? Com o exército, que precisava proteger as fronteiras. Lembra-se que nessa época tinha muita guerra, então eles precisavam gastar bastante dinheiro com o exército para proteger essas fronteiras. Tinha também gastos com obras públicas, porque se o império era muito grande, tinha que fazer prédios, fazer templos, né, construir casas, prédios para administração, pontes. Então, tudo isso também custava caro, né, gastava dinheiro. E também com as estradas responsáveis por interligar as mais distantes regiões. Então o Império Romano começou a gastar muito dinheiro. Também o terceiro motivo aí, né, com as estradas, que se gastava muito para poder abrir. Por quê? Um território muito grande precisa de uma estrada para ligar uma região a outra, não é assim? Não é? Quando a gente vai viajar de uma cidade para outra, não precisa que tenha estrada para ligar uma cidade a outra, né? Como é que a gente vai viajar? Como é que a gente vai chegar em outra cidade se não tem estrada? Então eles também tinham que construir essas estradas para ligar uma cidade a outra. Por esses três motivos aí, era muito caro manter um império grandioso como esse e muito difícil de administrar. Ok? Deu para entender? Vamos que vamos, página 36, coloquem aí por favor. Página 36, vamos lá, vamos embora, vamos que vamos. Um desses problemas era de ordem política. Então, olha só. Um dos problemas, né, já teve a questão do império, que era muito grande. Muito grande, né? E outro problema vem aí, que é de ordem política. Vamos ver o que foi que aconteceu. O poder em Roma estava fortemente concentrado nas mãos do imperador. Muitos ambicionavam conquistar esse poder, ou seja, quem governava Roma era o imperador. E muitos queriam tomar esse poder para si. Então já imaginou, gente, você ser o imperador de Roma? Só que ao mesmo tempo que você é o imperador, todo o poder é seu. O poder político, o poder religioso, o poder econômico é todo seu. Está todo concentrado em você. Só que ao mesmo tempo, muitas outras pessoas também querem esse poder. Também querem, né, querem tomar de você esse poder. Tomar de que forma, tio? Poderia ser até mesmo assassinando você. Então muitos imperadores de Roma, né, eram assassinados, eram sequestrados. Muitos deles não confiavam em ninguém, mandavam matar todo mundo que chegasse perto dele assim e ele percebesse que queria tomar o poder. Então era um clima bem tenso você ser imperador lá em Roma. Era um clima muito tenso, porque ao mesmo tempo que você tinha muito poder, tinha gente que queria tirar esse poder de você. Queria tomar esse poder de você, seja da família, seja do exército, seja lá de onde vinha a gente. Mas esse povo queria sim tomar o poder de você. Então olha só. Muitos ambicionavam conquistar esse poder, nem que para isso fosse necessário participar de intrigas, conspirações e assassinatos, como eu acabei de falar para vocês. Então, meus amados, a maioria dos imperadores de Roma morriam de medo de serem assassinados, né? Muitos deles nem dormiam direito, né? Com medo de ser assassinado enquanto estivesse dormindo. Aí vem aquela questão de você ter uma pessoa que experimentasse a comida antes de você, para que se a comida não tivesse envenenada, né? A bebida também, bebia antes para ver se estava envenenada. Então tinha toda essa conspiração lá em Roma para tomar o poder do imperador. No século III, entre os anos 235 e 284, montins, guerras civis e imperadores depostos ou assassinatos por opositores marcaram o cenário político de Roma. Nesse período, cada imperador governou em média por apenas 3 anos e somente um dos 26 imperadores morreu de causas naturais. Somente um dos 26 imperadores
morreram de causas naturais. O resto foi assassinado porque queria se tomar o poder dele. Então era uma crise política muito grande, né? Era uma crise política de fato, da grande mesmo, né? Então esse daí era um problema político. Então a gente já tem dois problemas. A gente tem o do império, que era muito grande, e dominar, né? E administrar, né? Esse império muito grande era muito difícil, muito caro, né? E também tinha a questão da política, né? Porque volta e meia existe ali assassinato, conspiração dos imperadores. Só que teve também um terceiro problema, que foi o problema econômico. Vamos ver como se deu isso. Roma também enfrentava problemas de ordem econômica. Com o fim das guerras expansionistas, houve grande redução no número de escravizados. Isso afetou significativamente a produção agrícola, pois ela era realizada por mão de obra escrava, que trabalhava nos grandes latifúndios. Percebam, tio, eu não entendi. Quando as guerras acabaram, acabou escravo? Como assim? Não entendi. Vamos lá. Vocês lembram que lá durante o Império de Otávio, ele fez a Pax Romana? Lembram? Então a Pax Romana foi o período de paz, foi o período de que Roma resolvia suas intrigas e tal, na base de acordos, de alianças, tá? Então não tinha mais guerra. Se não tem mais guerra, não tinha mais prisioneiros de guerra. Por quê? Lá em Roma, os prisioneiros de guerra viravam escravos. Então, se a guerra acabou, não tem mais prisioneiro. Não tem mais prisioneiro, não tem escravo. Não tem mais escravo, não tem quem trabalhe no campo. Logo, a produção agrícola, os produtos agrícolas vão, diminuir. Compreenderam? Então, a mão de obra ela vai começar a diminuir em Roma, vai se acabando, vai ficando escassa, não é? Por quê? Porque Roma parou, cessou com as guerras, né? E aí não tinha mais mão de obra, não tinha mais escravo. Com isso, os escravos, né? Eles vão, a produção agrícola vai cair, porque diminuiu o escravo. Com isso, tome uma crise lá no setor de alimentos. Ok? Compreenderam? Adiante. Essa situação acarretou mudanças na produção rural. Muitos latifúndios foram divididos em pequenas propriedades, tá? Então, primeiramente, o que é um latifúndio? Latifúndio é uma grande propriedade de terra. Então, eu sou dono de uma grande propriedade de terra que serve para plantar, para colher, produzir. Compreende? Então, latifúndio é essa grande. Então, essa grande propriedade de terra, ela foi dividida. Ela foi dividida por quê? Porque eu não tenho mais trabalhador. Como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais escravo para trabalhar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir e vou doar pequenas partes para as pessoas que vieram da cidade para o campo em busca de trabalho. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui para a gente esclarecer, para ficar bem legalzinho na cabeça da gente. Vamos lá. Digamos que eu sou um latifundiário, tá? Eu sou um grande latifundiário, eu tenho uma grande propriedade de terra, eu tenho uma terra enorme, gigantesca. E vocês moram nas cidades, ok? Vocês moram nas cidades. E aí, de repente, eu digo, poxa, eu não tenho mais escravo, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma grande terra, eu sou um latifundiário, eu tenho uma enorme terra, e eu não tenho mais escravo para trabalhar. Como é que eu vou fazer? De repente, por conta das guerras, das invasões que vão recomeçar, vocês que moram na cidade, vêm embora para a zona rural, para o campo, para o meu latifúndio. Aí chega e diz, tio, vê só, a gente estava morando na cidade, mas as guerras recomeçaram, as guerras voltaram e a gente está procurando emprego. Opa! Ó, aquela lâmpadazinha, né? Tim! Acendeu a ideia. Já sei. Vocês vão trabalhar para mim, aqui, na minha terra, no meu latifúndio, porque eu não tenho mais mão de obra. Então vocês vão morar aqui, podem morar. Morem aqui, construam suas casas, mas vocês vão trabalhar para mim. Então juntou o útil ao agradável. Eu sou um latifundiário, perdi meus escravos, porque não está tendo mais guerra, a gente tem mais prisioneiro de guerra. E vocês que moravam na cidade,
né, devido ao retorno das guerras que vai ter aí, a gente vai ver mais adiante, vocês vão, ó, fugir para o campo. Chegando aqui, eu vou dizer, oxe, massa, perfeito, beleza. Vocês ficam trabalhando aqui nas minhas terras, podem morar, fiquem à vontade. Mas, trabalhando para mim. Compreenderam? Ó, é isso aqui que ele vai dizer agora. Muitos latifúndios foram divididos em pequenas propriedades e várias pessoas, entre elas, trabalhadores urbanos da cidade, tá? Empobrecidos, que abandonaram a cidade em busca de emprego no campo, ó, trabalhadores da cidade que abandonaram a cidade e vieram para o campo em busca de emprego, tá? Começaram a arrendar essas terras, eram os chamados colonos. Então vocês são os colonos. Vocês saíram de lá, vieram morar nas minhas terras e vão trabalhar para mim. Tio, o que é arrendar? Arrendar, vocês vão... É tipo alugar, é tipo aluguel. É tipo um aluguel. Vocês vão morar aqui e vão me pagar imposto por estarem morando nessas terras. Então isso também vai mexer completamente com a estrutura de Roma. Por quê? Porque o comércio que vocês da cidade faziam lá na cidade não vai ter mais. Não vai ter mais. Vocês vão vir diretamente para o campo, morar aqui agora. Então isso vai mexer totalmente com a estrutura do comércio lá em Roma. Ok? Deu para compreender, meus amores? Adiante. Eles trabalhavam, vocês no caso, ó, os colonos que vieram, né? Trabalhavam nos campos do proprietário e deviam ceder-lhe parte de sua produção agrícola. Com isso, acabavam devendo-lhe favores e proteção, ficando impedidos de abandonar a terra. Então vocês não podiam abandonar a terra, vocês estavam me devendo favores e parte da produção que vocês faziam tinham que me dar como imposto porque estão morando na minha terra. Deu para compreender? Espero que sim. Ok? Então, meus amores, esses daí foram os diversos motivos que fizeram com que o Império Romano fracassasse, né? Entrasse em declínio, ele caísse, não é? Por quê? A turma estava morando lá, nas cidades e tudo, mas eram pobres e vai recomeçar as guerras tudo de novo. Eles vêm para o campo em busca de moradia, de trabalho, de sobrevivência, né? E aí eu, como sou latifundiário, eu vou adorar isso, eu vou achar perfeito. Por quê? Porque eu estou sendo trabalhador. Porque os escravos, né, foram embora. Ok? Vamos lá. A divisão do império, continuando. Em uma tentativa de tornar o império mais governável, porque muito grande, não tinha como, em 284, o imperador Diocleciano resolveu dividir o território romano em duas partes. O oriental, sob os seus cuidados, né, sob o poder dele, de Diocleciano, e ocidental, que entregou ao general Maximiniano. Então foi o que ele fez, ó, Maximiniano. O império está muito grande, não tem como governar, vou dividir oriental e ocidental. Eu fico com o ocidental e tu fica com... Eu fico com o oriental e tu fica com o ocidental e vamos governar. Só que isso não deu certo. Aí depois o império foi dividido novamente, dessa vez em 4, para ver se dava certo para governar. Esse sistema ficou conhecido como tetrarquia, mas os esforços, né, se demonstraram insuficientes, ou seja, não deu certo também. Roma atravessou então um período de guerras civis que só terminaram quando Constantino pôs fim à tetrarquia e assumiu o controle do império sozinho. Então aí começou um bocado de guerra em Roma, né? Invasores, guerra civil, né? Acho que foi Brenda na aula de ontem me perguntou, né, se Roma era tão poderosa assim porque ela foi invadida, porque ela foi dominada. Por isso aqui, Brenda, né? O império muito grande, tentar dividir para poder governar, primeiro em 2,
depois em 4 não deu certo, e aí tentaram juntar de novo, não é? Começa uma guerra civil, ou seja, o próprio povo internamente entra em guerra por questões de querer conquistar sua independência, por questões de o povo não querer mais obedecer ao imperador, e por aí vai. Por diversos motivos começa uma guerra civil. Então, se internamente o povo está em guerra, Roma fica fraca. E posteriormente pode ser invadida. Ok? Beleza? Então até aí temos o quê? Né? Roma atravessou então um período de guerras civis que só terminou quando Constantino pôs fim à tetrarquia e assumiu o controle do império sozinho, transferindo a capital para o Oriente, na cidade de Bizâncio, na Turquia, onde hoje é a Turquia. Então, Constantino chegou e diz, acaba com esse negócio aí de tetrarquia, dividir o império, pode deixar que eu governo tudo sozinho. Pode deixar que eu sou desenrolado, eu sou top de linha, eu governo tudo sozinho. E mais, vou transferir a capital do império. Agora vai ser a cidade de Constantinopla. Aliás, perdão, a cidade de Bizâncio, tá? A cidade de Bizâncio, onde hoje é a Turquia. Constantino a chamou de Nova Roma, mas a cidade acabou conhecida como Constantinopla, que é a cidade de Constantino. Ok? A unificação perdurou por 65 anos, porém, quando chegou em 1395, sob o governo do imperador Teodósio, o império já estava novamente dividido em duas partes, ambas sobre o seu domínio. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Tio, eu me perdi. Vamos lá, vamos se achar. Para tentar governar Roma, porque o império era muito grande, para tentar resolver essa situação, eles dividiram o império. Só que aí não dava certo, porque no que eles dividiam, o povo não aceitava essa divisão e queria conquistar sua independência. Não é? Já que ele está dividindo, então vamos aqui fazer uma guerra para conquistar nossa independência, que vai ser mais fácil. O povo não queria, então começa uma guerra civil, uma guerra interna, o próprio povo ali entra em guerra. Né? Então ele tenta dividir, mas não dá certo. Então aí vem Constantino e junta tudo. Né? Ele junta tudo e coloca a capital do império em Constantinopla. Depois vem Teodósio, né? Teodósio, e divide de novo. Ele dividiu de novo e colocou dois impérios romanos. Um com a capital em Milão, né? A do Ocidente, e a do Oriente com a capital em Constantinopla, para ficar melhor para governar. Ok? Após a morte de Teodósio, cada lado ficou sob o domínio de um dos seus dois filhos. Então, quando Teodósio morreu, cada lado ficou com o filho dele. A partir de então, o Império Romano nunca mais seria unificado, para nossa alegria, né? Para não confundir mais a gente. Nesse momento, a parte ocidental já estava enfraquecida economicamente e enfrentava vários problemas, como invasões dos germanos, o que levaria à sua queda em menos de um século. Então, olha o mapa aí de vocês, né? Vocês têm aí. Vocês têm aqui, né? Aí aqui a gente tem essa parte marronzinha, né? Que é o Império Romano do Ocidente, e a gente tem aqui a parte roxinha, que é o Império Romano do Oriente, né? Então percebam que o Império Romano do Ocidente, a capital ainda fica sendo Milão, e o Império Romano do Oriente, a capital ainda fica sendo Constantinopla, tá? E cada um tem o seu governante. O problema é que a parte ocidental, né, essa aí roxinha, essa marronzinha, né, já estava fraca economicamente, porque ela era a primeira capital, era lá. Então, Constantinopla foi uma capital nova, né? E aí ela vai ficar fraca, totalmente fraca, economicamente, politicamente, vai ser a primeira que vai entrar em crise e vai deixar de existir. Ok? E aí a gente entra com as invasões dos germanos, né? O contato com os germanos. Quem eram esses germanos, tio? Quem era esse povo, né? Que tinha falando aí, esses famosos germanos. Vamos ver quem era. Germanos é o nome dado a um conjunto de povos indo-europeus que possuíam línguas de origem comum. Acredita-se que originalmente eles ocupavam regiões
que hoje pertence à península da Escandinávia e ao norte da Alemanha, uma regiãozinha da Europa. Quando ele fala indo-europeu, gente, essa regiãozinha bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima, ó, nessa parte aqui, acima aqui dessa partezinha marrom, ok? Entre esses povos destacam-se os anglo-saxões, os godos, os ostrogodos, os burgúndios, os alanos, os lombardos, os vândalos e os francos. Então esses povos aí eram chamados os germanos, né? Que também eram chamados de bárbaros. E eu já ouvi falar dos bárbaros, que eram os vikings, né? Que era aquele povo que chegava, invadia, matava. Mas por que eles têm esse nome de bárbaros? Vejam bem, os romanos diziam que todos aqueles que não faziam parte da cultura deles, que não falavam a língua deles, era chamado de bárbaro, era conhecido como bárbaro. Né? Então não é que esse povo não tinha cultura, não falava, tudo. Eles tinham cultura, sim, eles falavam, eles tinham religião, eles tinham política, tinham toda uma organização. Acontece que os romanos adoravam a sua cultura, amavam a sua cultura, achavam que a cultura deles era a principal, a melhor de todas. E aqueles que não faziam parte da cultura dos romanos, aqueles que não aderiam a essa cultura do romano, eram chamados de bárbaros. E aí juntou, né? Ah, vocês são bárbaros, vivem na barbárie, vocês matam, vocês destroem, vocês invadem, vocês tocam fogo e tudo. Então, junta, né, esse contexto de povo de outra cultura, né? Então, não é porque ele não tinha outra cultura, ele tinha sim, mas não era a mesma que os romanos. Então, eram vistos como bárbaros, até porque eles cometiam essas barbáries, né? É como ele coloca aqui. Os romanos costumavam chamar esses povos, assim como outros que não falavam latim, de bárbaros. Antigamente, os gregos chamavam assim povos cujas línguas não entendiam, não é? Que eles tinham como não civilizados. Olha aí cada um desses daí, ó, os anglo-saxões, os ostrogodos, os francos. Então esses povos aí, não é? É que eram chamados de bárbaros. E o que é que esse povo tem a ver com a crise do Império Romano? Porque a gente já viu aí uma crise econômica, a gente já viu aí que divide império, junta império, divide império, junta império, divide império, junta império. A gente já viu aí a crise política, né, que assassinava os imperadores e tal. O que é que esse povo tem a ver? O que é que esse povo aqui tem a ver? Vamos lá. Ao longo dos anos, eles se enfrentaram em diversas guerras, os bárbaros e os romanos. Em alguns momentos, eram os romanos que tentavam se apoderar das terras onde viviam os germanos. Em outros, os germanos é quem procurava invadir o território romano. Ou seja, esse povo vivia em guerra, um querendo invadir o território do outro. Como forma de proteção, os romanos construíram muralhas e fortificações em suas fronteiras, visando impedir essas investidas. Normal, né? A gente sempre vê aí que algumas sociedades, algumas civilizações vão construir fronteiras, né, para barrar essas invasões. Então os romanos não fizeram diferente com esses bárbaros não, com os germanos não. Eles também vão construir fronteiras que vai servir para barrar essa invasão desses povos. Lá embaixo no parágrafo ele coloca o seguinte: a entrada dos germanos em terras romanas cresceu muito a partir de 375. Naquele ano, os hunos, esse povo aí, ó, na página 38, os hunos, que era um povo nômade e guerreiro, que vivia na fronteira da China, dirigiu-se à Europa e ocuparam muitos territórios germânicos. Pressionados, os germanos passaram a invadir cada vez mais o Império Romano em busca de terras para viver. Então, os romanos sempre estavam ali, né, em briga ali, em cacete, em fight, com os bárbaros, com os germanos, né? Mas aí, esse conflito, essa guerra dos germanos com os romanos vai se intensificar quando os hunos invadem o território dos germanos. Aí os germanos, ó, fogem, né? Pega na carreira. Os germanos, ó, né? Montam no cavalo e ó, vai-se embora. Por quê? Porque já que os hunos estão invadindo, eles vão procurar outras terras. Então, os germanos, né, invadem o território de Roma. Eles invadem o território de Roma buscando lugar para viver, terras para viver, porque a sua foi invadida pelos hunos. Então, essa invasão dos germanos
lá no território de Roma, vai também contribuir para a queda do Império Romano. Aí fica mais fácil ainda a gente responder aquela pergunta que Brenda me fez ontem, né? Como é que um império, um território tão poderoso quanto esse vai ter uma queda, vai cair assim de uma forma drástica, assim como Roma? Olha o tanto de coisa, não é? Olha o tanto de coisa que fez com que Roma tivesse essa queda, né, Brenda? E sexto ano. Vamos lá, página 39. Por volta de 400, os visigodos ocuparam a Gália, onde hoje é a França. E, 10 anos mais tarde, já estavam saqueando a cidade de Roma. Ó, entraram em Roma, invadiram tudo, saquearam tudo. Em 452, os hunos, famosos pela destreza de seus cavaleiros, invadiram a Península Itálica. Finalmente, em 476, Rômulo Augusto, outro imperador do Império Romano do Ocidente, foi derrubado do poder por Odacro, o rei dos Érulos. Então, olha aí, invadiu, foi invadindo, foi invadindo, foi invadindo. Quando vê, acabou tudo, né? Quando vê, o imperador romano do Império do Ocidente, detalhe, isso é do Império do Ocidente, tá? O Oriente está lá de boa, tranquilo. O que foi invadido foi o Império Romano do Ocidente. O Oriente continua na dele lá. Ok? O Império Romano do Ocidente foi derrotado. Os germanos ocuparam... Os germanos, desculpem, ao ocuparem as terras dos romanos, acabaram se misturando ainda mais com eles. Ao longo dos séculos, esses povos assimilaram muitos aspectos culturais dos outros, um dos outros. Então, quando esses bárbaros, né, quando os germanos invadiram o Império Romano do Ocidente, eles vão misturar também a sua cultura. Vai haver uma fusão cultural. E a cultura que a gente conhece hoje, né, eu até coloco um exemplo aqui. Da mistura deles, né, dos germanos com os romanos, formou a base da população de muitos povos europeus da atualidade, como os alemães, os franceses e os ingleses. Então, os alemães, os franceses e os ingleses, a cultura deles é baseada na mistura desses dois povos, ok? Apesar de Roma ter sido conquistada, a influência do Império Romano era tão grande e seu território tão extenso que o processo de desintegração ocorreu de modo lento. Assim, muitas de suas estruturas continuaram sendo usadas. Apenas no século IX, o comércio e a circulação de mercadorias sofreram efetiva disputa de outras sociedades, a ponto de competir com os romanos. Mas isso aí já é uma outra história. A gente para por aqui no momento em que os germanos invadem o território romano e acabam de vez. Né? Invadem o Império Romano do Ocidente e acaba de vez. Então, o Império Romano do Ocidente, ele é dominado por esses povos germanos. Há uma mistura de culturas, né? Embora o Império Romano do Ocidente cai, e o do Oriente continua lá, de boa, que é justamente o nosso próximo conteúdo, ok, meus amores? Beijo e atividade online. Vocês têm uma atividadezinha online que eu vou deixar no Classroom aí para vocês, tá bom? Uma atividadezinha online só para a gente fixar esse conteúdo de hoje e vale ponto para ajudar na nota de vocês, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau.